Olá, meus amores, que bom estar com vocês mais uma vez aqui. Em primeiro lugar, quero desejar a vocês uma linda semana, de muito amor, de muita alegria e de muito crescimento. Nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os 3 assuntos de maior destaque nas últimas horas nas redes sociais no Brasil. Quais serão esses assuntos, hein? Quais serão? Mas antes da gente falar sobre esses assuntos, mostrar para vocês os destaques, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e me seguirem lá no Instagram para a gente poder bater um papo reto todos os dias, sempre que a gente puder, tá bom? Mas vamos aos destaques de hoje. Estreia de Power Couple mobiliza redes. Dona Andéia, mãe de Paulo Gustavo, emociona o Brasil com um exemplo lindo de força e amor. Juliette no Faustão e no Fantástico. É isso aí, sejam bem-vindos ao Algo Mais com Deise Mello. Primeiro assunto mais comentado nas últimas 24 horas nas redes sociais do Brasil, qual foi? Sem dúvida alguma, Power Couple Brasil, 5ª edição, que estreou ontem na Record. E qual é a primeira impressão que a gente tem do programa que eu deixo para vocês aqui? É que vai gerar muita treta sim. Vai gerar muito barraco, já começou a gerar, já teve conflito ontem na primeira noite do programa. Isso porque a dinâmica do programa, do especial lá do reality, é realmente gerar treta. Não são calmos não, viu gente? Eles geram tretas a cada atividade deles na casa. Só para vocês terem uma ideia, foi eleito ontem, logo de cara. Eles tiveram que eleger o casal planta, o casal herói, que seria o protagonista, e o casal vilão. Inclusive, esse casal vilão aí gerou bastante polêmica. A gente vai falar sobre essas polêmicas, sobre quem apareceu mais no jogo nesse primeiro momento do Power Couple. Hoje à tarde, no finalzinho da tarde, a gente lança um especial aqui mostrando como é que aconteceu, o que aconteceu nas últimas 24 horas no Power Couple 5ª edição, tá bom? Tô deixando para vocês agora a primeira impressão que foi essa. Você gosta de treta? Você gosta de barraco? Assista Power Couple Brasil. Ontem, além dessa eleição que eu falei para vocês aí, teve o prêmio de um carro 0 km, que também gerou treta. Olha só, tudo gera treta. E também teve a seleção dos casais, eles foram divididos, né? Cada um se acomodou em um quarto. Teve gente que se acomodou nos quartos mais simples, outros casais se acomodaram em quartos com suíte. Teve o casal que foi eleito o herói, o protagonista, que pegou a melhor suíte com hidromassagem, uma coisa fabulosa. E também teve 2 casais indo pro sofá, dormir no sofá da sala. Olha só, hein? Olha o desconforto disso daí. E teve o casal planta foi dormir na barraca. E eles vão ficar vários dias ali, até a próxima eleição. Então, eleição entre eles lá. Então, gente, imagina, né? Imagina o clima na casa, depois de tanta dinâmica, depois de tanta ação e tanta decisão entre eles. Vale a pena assistir Power Couple. Se vocês querem uma dinâmica de treta, de briga, de garra, de ação, podem assistir, porque tudo indica que vai ser tudo isso. Dona Andéia, que coisa linda assistir a entrevista dela no Fantástico ontem, foi emocionante. Como é bom, né? A gente vê exemplos de pessoas fortes, corajosas, apesar de toda a dor, né, que elas estão sentindo. Então, essa entrevista da Dona Andéia não foi uma entrevista pesada, não foi uma entrevista carregada de tristeza, não. Foi emocionante, teve os seus momentos de tristeza sim, porque é claro, tem um momento que ela fala que nenhuma mãe espera enterrar o seu filho. Então, isso foi marcante e é marcante, toda mãe fala isso e isso é uma verdade. Né? O ciclo natural da vida é você imaginar que os seus pais vão morrer primeiro e depois você morre, pelo ciclo natural, né? E quando não acontece isso, quando é uma pessoa tão iluminada, tão incrível, tão cheia de amor como o Paulo Gustavo era, então aí o choque ainda é maior. Ele foi e deixou a mãezinha dele aqui. Separei para vocês 3 momentos que ela fala sobre ele, que ela conta algumas histórias, para a gente compartilhar aqui. O primeiro momento foi o seguinte, falando o que ele estaria falando, ela fala o que ele estaria falando se soubesse que ela iria dar uma entrevista pro Fantástico. E o que ele estaria falando para você nesse momento?
Ô mãe, você vai dar uma entrevista no Fantástico, cuidado com o que você vai falar, que você acaba com a minha carreira. Se você fechar os olhos, né, dá pra achar, a sensação que a gente tem é que é o Paulo Gustavo falando. É impressionante como ele incorporou Dona Hermínia, e Dona Hermínia era realmente, ele sempre falou, ela era baseada na história da mãe dela. Esse momento aí foi um momento leve, a própria Renata Ceribelli agradece, né, e fala assim, nossa, você está nos fazendo sorrir num momento como esse, numa entrevista que a gente esperava que seria só choro, né? Então, daí você vê a força e a verdade dessa família, né? Paulo Gustavo não era só alegria na frente da câmera, ele era alegria o tempo inteiro, era amor o tempo inteiro, o legado que ele deixou foi esse. E é por isso que a Dona Déia também responde de uma forma tão linda, tão forte e tão animada também. Tem momentos que você vê ali uma mulher tá animada com a vida, em que sentido? Não é animada feliz, porque esse momento é um momento de tristeza e ela fala sobre isso também. Mas animada no que eu digo é forte, empenhada em se manter feliz do jeito que ele gostaria que ela fosse no momento agora. Não tem como ser feliz, mas tem como responder bem à vida. E ela é uma estrutura muito grande, inclusive para a filha dela, a Juliana. Teve um momento que ela entra na entrevista e você vê ali como que a Dona Déia está sendo forte e fortalecendo a filha, que era muito agarrada a Paulo Gustavo. Teve um outro momento também que eu separei para vocês, que ela fala sobre o exemplo e o legado de Paulo Gustavo. Eu tô triste, muito triste. Mas meu filho deixou um exemplo maravilhoso contra o preconceito. Meu filho casou, meu filho formou família, meu filho foi amado, ele constituiu tudo. Eu tenho 2 netos maravilhosos. Lindo, né? Que coisa mais linda. Que legado, né, gente? Que herança de força, de fé, de determinação, dignidade. Inclusive tem um momento na entrevista que eu achei lindo também, que eles falam quando o Paulo Gustavo começou a fazer sucesso e o primeiro dinheiro que ele ganhou, sabe o que ele fez? Pegou o dinheiro e pagou o plano de saúde de todo mundo. Pagou as dívidas e pagou o plano de saúde de todo mundo. Que lindo! Isso demonstra o quê? Um coração cheio de amor para dar. Um coração disposto a doar-se, né? Esse é um dos motivos da gente lamentar tanto a perda de Paulo Gustavo. Agora, teve um outro momento que a Dona Déia falou também, que foi emocionante, é quando Dona Déia fala sobre o ciclo que começou e se encerrou. Ele passou que nem um cometa pela vida. Você acredita que ele estreou num dia 4 de maio, às 9 horas da noite, e morreu num dia 4 de maio, às 9h12 da noite. Ele começou um ciclo e terminou um ciclo. É incrível. Então foi um consolo aos nossos corações, foi uma entrevista muito bonita. O Fantástico destinou grande parte de sua programação para falar de Paulo Gustavo, mostrou como que aconteceu toda a questão ali, a evolução da doença, da Covid, mostrou familiares falando, mostrou amigos falando, então foi muito bonito. Foi leve e esse momento da Dona Déia foi surpreendente, foi leve e foi de uma resiliência, um exemplo de resiliência maravilhoso para o Brasil inteiro. Então, se você aí está chorando com alguma dor, se espelhe no exemplo da Dona Déia. E a gente tem que dar então aplausos para ela. E quem também está sendo muito aplaudida no Brasil inteiro e merece também muito aplauso é Juliette. E a gente vai falar aí sobre 2 momentos dela nessas últimas 24 horas, pelo menos que a gente está vendo, né? Porque foi gravado antes. Mas a participação dela no Faustão e a participação dela no Fantástico. Separei os tópicos aqui para a gente comentar. Primeiro, lá no Fantástico, ela fala... Aliás, logo no início, achei muito interessante que os apresentadores falaram assim: Juliette é um fenômeno com F maiúsculo. Mais uma vez aí ressaltando, né, esse fenômeno tão surpreendente que surgiu aí no BBB 2021. A Juliette começou falando sobre a questão de que ela decidiu lá no jogo que ninguém iria defini-la. Isso é muito legal, isso é muito importante.
sua identidade. Qual é a sua identidade? Acredite nela. Você é uma pessoa boa? Acredite que você é uma pessoa boa e avance, independente das críticas e das perseguições. E foi o que ela fez, né? Ela também falou, mostraram aquele momento em que ela fala que até o choro dela é julgado, e ela surpreende falando que ela chegou a acreditar que ela era caça-like. Porque a pressão foi tão grande que é justamente naquele momento que ela diz que ela se perdeu, né? Então ela definiu aí várias vezes que teve um momento no jogo, logo no início, que ela se perdeu dela mesma. Então ela não se reconhecia. Então depois que ela se encontrou e começou a ser realmente o que ela era, independente das malícias e das falas da casa, ela realmente se encontrou no jogo, foi se fortalecendo e, é claro, foi essa campeã que todo mundo sabe aí. Ela disse que algumas pessoas lá da casa ela entendeu, outras ainda não, mas está tentando entender. Isso é muito lindo, tentar entender aquele que te agride, né? É muito lindo. Teve uma hora que a repórter perguntou para ela por que ela virou essa namoradinha do Brasil, e a Juliette fala que ela tentou ser verdadeira e ela deu tudo que tinha. Então, sendo verdadeira, as pessoas vendo verdade nela, ela acredita que a partir desse momento que ela assumiu essa verdade, ela realmente conquistou o Brasil. Dona Fátima, era Dia das Mães, é claro que eles tinham que falar de Dona Fátima. Inclusive a gente acompanhou isso, durante a semana eu coloquei lá no Instagram a foto do reencontro dela com a Dona Fátima, né? Que o Fantástico mostrou. Eu pensei até que eles iam promover o encontro. Eles não promoveram o encontro, mostraram fotos do encontro, das duas, né, do reencontro, porque a Juliette não via a Dona Fátima desde quando ela foi pro BBB, né? Então eles mostraram fotos desse reencontro e Dona Fátima deu uma entrevista pela internet. Então a gente vê Dona Fátima aí falando para eles, falando sobre a alegria de ver Juliette voltando para casa. Teve um momento que a Dona Fátima falou o seguinte, que nos momentos mais difíceis do jogo, nos momentos mais difíceis lá na casa, ela desligava a televisão e não assistia. Toda vez que ela via Juliette chorando, sofrendo, ela desligava a televisão para não assistir. Imagina, né? O que essa mãe não passou aqui do lado de fora, sabendo que a sua filha não era aquilo que estavam dizendo na casa e tendo que assistir ela sofrer e a luta dela, a resistência dela, ao mesmo tempo que foi bonito, para Dona Fátima, que era mãe, não deve ter sido fácil realmente. Teve um momento na conversa, gente, que eu achei muito interessante, e essa verdade da Juliette que encanta a gente, que ela falando da mãe dela, ela falou assim, ela contou que teve um momento da vida dela que ela se envergonhou da mãe. Mãe, eu sou você! Eu sou você, mãe! Eu me vi muito na minha mãe, porque quando eu era criança eu tinha vergonha que ela não sabia ler e escrever. Eu cheguei até a falar com a terapeuta assim, eu tô me sentindo minha mãe, e eu falei aquilo muito doendo. E eu me envergonho por ter tido vergonha dela. E foi muito difícil eu assumir pra mim. E detalhe, aí ela fala que no BBB, ela se viu realmente no papel da mãe dela. Porque quando a mãe dela não sabia nem ler nem escrever, é como se ela não tivesse voz. Ela não tinha voz, nem ler nem escrever ela sabia. Agora, e a Juliette teve momentos no jogo ali, aliás, durante todo o período dela dentro da casa, ela nunca foi ouvida. A única pessoa que realmente ouviu Juliette ali, de fato, foi Camila. O restante não, só ouviu o que queria ouvir, né? Então ela fala sobre isso, ela fala assim, ó, depois de faculdade, de concurso, de OAB, eu fui você. Mãe, eu fui você, mesmo tendo curso de faculdade, tendo tudo, toda a formação que eu tive, o preparo que eu tive, lá dentro da casa eu fui você, porque eu não era ouvida. Então foi muito lindo ver essa reflexão, né, essa fala da Juliette aí. Ela também fala sobre o preconceito com relação à questão da cultura, do sotaque, que é uma coisa que ela sempre enfrentou na vida dela, não só no reality, não só no Big Brother. Inclusive tem um vídeo aí que eu fiz pra vocês que eu mostro a fala da Roberta Miranda, né? Roberta Miranda levanta essa questão, muito sensibilizada com a luta de Juliette na época no BBB. A Roberta fala sobre essa bandeira que a Juliette levantou lá, falando que o nordestino não é respeitado, as pessoas veem o nordestino como alguém inferior, sem cultura. E, gente, isso se chama xenofobia velada.
aquela questão do velado às vezes é pior do que o escancarado, porque o velado ele resiste mais. O racismo velado ele resiste mais em você porque você não sabe que você é racista e está tomando atitudes racistas. Xenofobia velada é a mesma coisa. Quando você pensa que um nordestino, que uma pessoa que trabalha no campo, seja de onde for, quando você pensa que essa pessoa, por trabalhar no campo, ela é inferior, não sabe, ou ela é burra, você está sendo preconceituoso com ela. No caso da Juliette, ela recebia esse preconceito por ser nordestina, por conta do sotaque, por conta do jeitinho dela, né? Então é muito interessante a gente lembrar dessa questão do velado, do estrutural, que é uma coisa assim mais difícil de combater, mas a gente precisa ir observando, olhando e combatendo sim, eliminando isso de nossas vidas. Esse momento aqui que eu falei para vocês no último vídeo, lá do BBB 101, ela fala novamente sobre a questão da paixão dos cactos por ela, né? A repórter pergunta para ela o seguinte: os seguidores são muito passionais, isso te assusta? Aí ela responde assim: eu quero que eles se controlem, porque de descontrolada basta eu. Eu quero que eles se controlem, porque de descontrolada basta eu. E realmente ela quer e ela precisa disso, tá, gente? Ela precisa que os seus fãs, as pessoas que a amam realmente, que demonstrem isso não só seguindo nas redes, fazendo comentários bonitos, aplaudindo, mas também dando um espaço para todo mundo. Todo mundo aqui, nós vivemos numa democracia e como pessoas de um país democrático, como cidadãos, a gente sabe da importância da liberdade. Todo mundo tem direito de se expressar. Agora, é claro, liberdade com responsabilidade, né? Eu tenho a liberdade de falar, mas não tenho o direito de falar, de ter preconceito com ninguém e falar de uma forma preconceituosa com ninguém. Então a gente tem essa liberdade sim, e temos a liberdade de fazer as nossas escolhas e temos o dever de fazer as escolhas certas, principalmente quando essas escolhas afetam outras pessoas. Então, mais uma vez, no Faustão ela falou sobre isso também, ela toca nessa questão ele pergunta para ela e ela fala sobre essa questão do cuidado. Tem um momento, inclusive, que ela fala assim, que ela não é boa, ela luta para ser boa. Então ela tenta desmistificar essa coisa do perfeito, do santo, que não existe, né, gente? A Juliette não é perfeita, ninguém é perfeito nessa face da terra, né? Então eu acho muito interessante também que ela falou no Fantástico e ela falou no Faustão sobre essa desmistificação. Tirem esse peso de mim, eu não quero carregar esse peso nas minhas costas, de ser perfeita demais, de ser quase santa, eu não sou isso. E isso é muito interessante, porque ela não se achar a última bolacha do pacote é muito importante para ela nesse momento. Manter a humildade, manter o foco dela, que sempre foi de muita integridade, de muita solidez, para que ela não se perca no jogo da vida, né, gente? Então a gente vê lá no BBB, a gente viu pessoas como o Projota, e eu comentei isso no vídeo anterior, ele se encheu de soberba, né? E ele mesmo confessou isso. E aquela soberba foi a pedra de tropeço dele. Então eu tenho certeza, a Juliette é uma pessoa muito centrada, uma menina muito humilde, eu tenho certeza que ela vai se manter no foco aí, e aplausos para ela por conta dessa postura aí. Nessa entrevista do Fantástico, Juliette também confessa, né? A repórter pergunta e ela realmente fala que ela recebeu proposta para trabalhar como cantora, mas ainda não definiu. Gente, ela não bateu o martelo, ainda não falou, vou fazer isso. Mas eu acho que ela vai pender para música sim. É uma coisa muito... Eu acho que se ela não fosse pender para isso, ela já estaria descartando. Não é isso que eu quero não. Eu acho que ela tá bem balançada. A gente torce, né? Já pensou a Juliette aí cantando, se apresentando nesse Brasil afora quando essa pandemia acabar? Vai ser lindo demais de se ver, né, gente? Ela cantou Deus Me Proteja de Mim, que virou uma bandeira dela e virou uma bandeira nossa também, né? Porque é uma música tão linda. E eu já falei aqui sobre isso pra vocês. Eu sempre falo, já falei pra vocês saberem que tem muita coisa, muito conteúdo pra vocês sobre Juliette, sobre esses acontecimentos aí no meu canal. Você que não viu, corre lá pra ver. Então, Deus me proteja de mim é essa bandeira, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Profundo, muito profundo.
Logo depois dessa entrevista, eu acho que nem todo mundo viu, mas eles emendaram numa outra matéria, e nessa outra matéria eles colocaram um pedacinho da Juliette falando também, que foi muito interessante. Eles falam o seguinte, eles falam sobre um livro que está fazendo muito sucesso atualmente, que o nome do livro é Humanidade, uma história otimista do homem, do historiador holandês Bregman. Nesse livro eles falam realmente sobre essa postura positiva da humanidade, que isso existe. Existem pessoas boas sim, existem pessoas que se preocupam com as outras sim. E nessa matéria, uma frase da Juliette que me chamou a atenção foi ela dizer o seguinte: ingenuidade é alimentar que o egoísmo dá certo. Todas as vezes que o egoísmo falou mais alto, não deu certo. Aí o repórter pergunta para ela: as pessoas que votaram em você escolheram a bondade? Aí Juliette diz assim: escolheram acreditar na bondade. Eu não sou só boa, eu tento ser boa. É aquilo que eu falei para vocês. Ela tenta ser boa e ela deixou bem claro isso. Lá no Faustão ela fala sobre tudo isso de uma forma mais rápida. Foi engraçada a entrevista, foi muito divertida. E o que chama a atenção pra gente, que me chamou a atenção, e chamou a atenção de algumas pessoas nas redes sociais também, é que o Faustão ele sempre foi de falar muito, né? E uma das críticas que ele sempre levou foi de não deixar as pessoas falarem. E com a Juliette ele ficou quieto. Ele deixou a Juliette falar o tempo inteiro, fez as perguntas, mas deixou ela falar. Isso demonstra, né, gente, o respeito, o carinho que ele tinha por ela, que ele tem por ela. E isso é um reflexo, é um espelho do que tem acontecido no Brasil. É muito lindo. Tem um detalhe que eu percebi, no primeiro momento que ela fala para ele que ela estava nervosa, ele vai com a mão esquerda, uma mão ele estava segurando o microfone, com a mão esquerda ele vai e dá um afago no braço dela. Eu nunca vi o Faustão fazer esse tipo de coisa assim, né? Eu não assisto sempre o Faustão, mas nunca vi e acredito que ele não é de ficar fazendo muito isso. Então, você percebia o desejo dele de dar um abraço. Dizem que no final, eu não vi, na hora que ele se despede dela, que a câmera mostra o pessoal ali, o pessoal, os internautas, etc., ele está abraçando ela. Ele abraça ela, a câmera não mostrou por conta dessa questão da pandemia e não dar mau exemplo. Eu acredito que deve ter acontecido isso mesmo, porque foi de um carinho muito grande, foi muito bonito. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez aí um resumão desses 3 acontecimentos nas últimas 24 horas. Estaremos voltando ainda hoje falando sobre Power Couple, 5ª edição. Então você que quer saber, quer conhecer o programa, assista ao vídeo para conhecer e acompanhar junto com a gente essa jornada. Se você é fã, também tem motivo para assistir o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E deixa eu falar com vocês, eu vou deixar para vocês aqui uma postagem que eu fiz, para encerrar essa entrevista, uma postagem que eu fiz hoje no meu Instagram. E eu sempre posto, sabe, gente, coisas assim que falam alto no meu coração. Até a música começou aqui. Coisas que falam alto no meu coração. E essa imagem aí, ó, essa linda imagem dos pássaros, né? E eu fiz o seguinte texto, que eu deixo para vocês esse texto, encerro a nossa matéria, esse nosso primeiro vídeo de hoje, com esse comentário, com esse vídeo, que eu falei o seguinte: bom dia, meus amores, que delícia, começando a semana com essa imagem linda que nos inspira a voar. Voar sempre, mesmo que a realidade diga não. Detalhe, junte-se àqueles que têm o mesmo foco que você, porque todo voo solitário torna a caminhada mais difícil. E não se importe com aqueles que dizem a você que seus sonhos são impossíveis. O talento é seu, o sonho é seu e quem te deu foi Deus. Acredite em você. O Pai não é daqueles que desperdiça talentos. Ele não os daria a você se você não fosse capaz de vencer. Beijos. Encerro para vocês aqui esse vídeo de agora com essa mensagem que eu deixei aí de bom dia e de boa semana lá no Insta. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam no Insta e até o próximo vídeo. Beijos para vocês. Tchau, tchau.